Se você não tem uma rotina, uma estrutura de ações organizadas no tempo, não adianta você tentar estudar tudo, desde o básico até o avançado. Você já tentou fazer isso? Um dia você vê a gramática lá, uma coisa básica, no outro dia você já está lá na coisa avançada. Para, não dá certo, não dá certo. A terceira coisa que acontece. Será que dá para estudar para o teste do IELTS sem tempo? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Simon e o que eu faço aqui é te ajudar, te ensinando a passar no teste do IELTS sem ter inglês avançado. Mas hoje o que eu quero falar com vocês aqui é um negócio muito tenso. Quem é que tem problema em não conseguir tempo para estudar? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Muita gente fala assim para mim: Simon, eu não tenho tempo para estudar. Como que eu vou fazer? E aí, tudo isso se resolve com rotina, criação de rotina. E aí, por exemplo, vamos supor que, ó, tá lá o Biramar, que é um cara que trabalha lá o dia inteiro. O Biramar é enfermeiro lá no Reino Unido. Trabalha o dia inteiro. Como que ele vai estudar pro IELTS se ele não tem uma rotina? Ou então tá ali o Ricardo, como que ele vai conseguir estudar para o IELTS se ele não criou uma rotina para ele? A rotina é muito forte, gente. Rotina é uma coisa muito forte. E aí, o seguinte, a gente vai deixar de lado aquela visão de eu tenho muito o que fazer, eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo. Todo mundo tem 24 horas no dia. Seja o rei, Charles, seja eu, seja você. A diferença são as prioridades que a gente coloca na nossa vida. Então esse papinho de eu não tenho tempo para estudar, isso aí você conta para outra pessoa, porque aqui para mim não, que eu tô cansado de ver centenas de alunos fazer isso acontecer. Então não é você que é a única pessoa do mundo que não tem tempo, você tem tempo. Você tem tempo. O que você não tem é prioridade das atividades que você precisa fazer. E isso eu vou te ajudar aqui hoje, porque eu vou te ajudar a criar uma rotina que você consiga seguir. Uma rotina que você consiga seguir. A gente já vai ver daqui a pouco ali na frente que muita gente acaba criando uma rotina lá perfeita, mas que não consegue seguir. E aí ela não serve de nada, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui já, meu Deus do céu. Já começaram aqui falando, ó. O Johnny, esse sou eu, rotina de trabalho louca, saindo muito cedo para começar o dia e chego muito tarde. Pá, Gotinho ali falando, tô na área, se derrubar é pênalti, boa aula para todos, boa aula para nós. Seguinte, primeira coisa que a gente tem que entender na hora de criar uma rotina. Primeira coisa, na sua cabeça, rotina é diferente de repetição. Então é o seguinte, rotina não é repetição. Não é você ficar fazendo a mesma coisa todo dia. Isso não é rotina. Rotina é uma estrutura de ações organizadas no tempo. Se você não tem uma estrutura de ações que você tem que realizar organizadas no tempo, você não tem uma rotina. Não é fazer a mesma coisa todo dia. Isso não é rotina, não, tá? É uma série de atividades organizadas e estruturadas dentro do tempo. E isso a gente vai aprender a fazer aqui hoje. Por que você precisa da rotina? Eu vou falar aqui de novo. Sem rotina, você não vai ser capaz de criar uma coisa que você precisa para o seu teste do IELTS. Sabe que coisa é essa? Consistência. Sem rotina, você não vai ser capaz de criar a consistência que você precisa para o teste do IELTS. A consistência é o que gera resultado. Guarda isso na sua cabeça. Consistência gera resultado. Mas sem uma rotina, como é que você vai ser consistente? Não tem como. Eu descobri isso da consistência na rotina lá atrás, durante a minha preparação para o IELTS. E naquele ano que eu me preparei, talvez você já me ouviu falando isso, né? Se você está aqui acompanhando as lives de aquecimento, você já me ouviu falando isso. Naquele ano que eu me preparei, eu li 90 livros em inglês. Eu fiz mais de 1.700 horas de listening. Fiz centenas de horas de speaking. Não é porque eu faço demais, é porque eu tinha uma rotina de estudos. Eu tinha uma estrutura de ações que eu tinha que realizar dentro do tempo. Isso traz a sua consistência e isso traz o seu resultado. A consistência gera resultado. Então você tem que ter uma rotina. Escreve aqui para mim, você que está aqui na live, quem já tem uma rotina de estudos para o IELTS? Escreve aqui, ó, eu tenho ou eu não tenho. Deixa eu ver aqui quem que tá aqui que já tem rotina de estudo ou quem que ainda não conseguiu criar uma rotina de estudo. Escreve aí para mim para eu poder saber. Vamos lá. Ó, a Natália ali tá falando que ainda não tem uma rotina de estudos.
A Carminha tá falando que já tem uma rotina, ó, já é um bom começo, tá? Essa nota eu não tenho. A Ana falando ali, eu não tenho. Dani Brito também eu ainda não tenho. Então olha só, olha lá, ó, Dante Maciel não tenho, a Marie também não tem. A Natália, eu tenho curso de nursing, agora trabalho em home care. É difícil mesmo. Mas é exatamente porque é difícil que você tem que construir a sua rotina para você conseguir aquilo que você quer. Porque senão sabe o que vai acontecer? Você vai sucumbir, você vai se render à dificuldade do dia e vai viver a mesma vida que você está até hoje. Não estou falando que sua vida seja ruim. Estou falando que se você tem esse programa esse plano, né, de fazer o curso de enfermagem, de passar na prova da enfermagem, de fazer o IELTS para mudar de país, é porque você tem outros planos na sua vida. E para você atingir isso que você quer, que são coisas diferentes, você precisa passar aquela barreira do desconforto. Você tem que forçar um pouco mesmo. É difícil mesmo, mas tem que ser feito. Vou ajudar vocês aqui. Deixa eu ver lá. Quem mais aqui, ó? Let's go. Eu, infelizmente, não tenho ainda, mas preciso. Pedro também, não tenho. Robson Leite, não tenho. Gabriel, também não tem. Schmidt, precisa aprender o método. Ricardo ainda não, nem sei o que cai no teste. Schmidt, isso aí você vai ver lá nas outras aulas de aquecimento, tá? Fica tranquilo. Bom, vocês estão vendo aí que a maioria não tem uma rotina. E aí eu vou falar para você aqui, ó, 3 coisas que acontecem com você quando você não tem uma rotina. E aí você vai se identificando com alguma delas aqui. Primeira coisa que acontece com quem não tem rotina. Quando você não tem rotina, você tenta fazer muito de uma vez. O que é isso? Fazer muito de uma vez. Você vai lá um belo dia e fala: tá bom, vou ter que estudar. Eu não estou conseguindo manter minha consistência, mas eu tenho que estudar. Aí num dia que você tá lá, na sexta-feira, no sábado, você pega um livro para ler e você lê ali 2, 3 horas. Aí você fala assim: meu Deus do céu, li muito. Mas deixa eu te falar uma coisa, isso não serve de nada. Você tenta fazer muito de uma vez, mas você não faz com consistência. Você não faz com consistência. Tá dando ali. E olha que eu sou aluno MC e não tem rotina, tá faltando assistir a aula lá da planilha e seguir a planilha, hein? A planilha lá te dá o que você vai fazer todo dia da sua preparação, hein? É, ó, isso aí, hein? Aí o que acontece? Você tenta fazer muito de uma vez. E aí é o famoso tiro de bazuca num passarinho. Você tem um problema e você vem com um recurso desse tamanho para poder pegar ele. Nesse momento da sua preparação, não adianta você querer fazer muito se você não faz com frequência. Sabe quando que é o momento de você começar a fazer muito as coisas? É quando você vai intensificar a sua rotina. Intensificar algo que já existe. Eu falo sempre para vocês, não dá para melhorar aquilo que você não faz. Olha aí, Dani. Falta seguir. Pois é. Deixa eu fazer uma pausa aqui, né? Eu viajei para Alberta, né, há poucos dias atrás, no início do mês. Eu viajei, aí eu tava lá conversando com um amigo meu, e aí acho que a gente tava no restaurante, sei lá como que chegamos no assunto de dieta. E aí, tem a dieta tal, tem a dieta tal, tem a dieta tal, porque no ano passado eu perdi 41 quilos, né? E aí a gente tava conversando de dieta, aí eu falei assim, ô Tito, cara, sabe o que eu acho? Que toda dieta funciona, só tem que seguir. Toda dieta funciona. Pode ser a dieta da low carb, dieta do não sei o quê, do não sei o quê, da lua, qualquer dieta. Toda dieta funciona. O problema é seguir a dieta, entende? Então quando você fala isso aí, só tem que seguir, não é só tem que seguir. É exatamente isso que é o seu problema, entende? Então vamos lá. Qual que é a segunda coisa que acontece quando a pessoa não tem uma rotina? E aqui vocês podem começar a tentar, aqui vocês vão talvez identificar um pouco mais do que aquele de tentar fazer muita coisa de uma vez, né? Quando você não tem uma rotina, você tenta ver tudo que você pode. Você vai estudar, você quer ver desde o básico até o avançado. Você já quer ver desde as coisas da base até as coisas que estão lá em cima no topo, que são os detalhes. Você quer estudar tudo. Você é o famoso faixa branca do jiu-jitsu aqui, ó. Tô aqui, né, com a minha camisa aqui da Gracie Barra, né, que é onde eu pratico jiu-jitsu aqui, e é muito comum, você chega lá no treino, tem um monte de faixa branca. Os faixa branca, né, que começa a atividade, né, que é o primeiro nível ali. O cara, ele já quer fazer todas as técnicas que existem, desde as básicas até as avançadas. Ele já quer chegar fazendo uma raspagem, ele já quer chegar chamando pra guarda, fazendo um estrangulamento, uma chave de braço. Para.
Se você não tem uma rotina, uma estrutura de ações organizadas no tempo, não adianta você tentar estudar tudo, desde o básico até o avançado. Você já tentou fazer isso? Um dia você vê a gramática lá, uma coisa básica, no outro dia você já está lá na coisa avançada. Para, não dá certo. Não dá certo. A terceira coisa que acontece é que você perde o seu foco. Cada dia você está tentando ver ali uma coisa diferente. Cada dia você está tentando repetir as mesmas coisas. Você não tem foco. Uma hora você está olhando uma coisa diferente, uma hora você está olhando a mesma coisa de novo. E aí o que você faz? Você desiste. Porque a maioria de nós não tem resistência para ficar ali vendo aquela coisa que você não sabe como faz. E aí você fala, isso aqui tô perdendo, não sei como é que eu faço, vou deixar isso pra lá, depois eu volto. E o depois vira nunca. Nunca, tá? Para com isso. Então, essas três coisas acontecem com você se você não tem uma rotina. E eu vou te ensinar a criar uma hoje, mas uma rotina que você consegue seguir, tá? Que você vai ver aqui agora, que eu vou falar aqui que é o pior erro que eu vejo as pessoas fazendo. Johnny, Simon, no caso de quem necessita de gramática mais básica, como ir para o estudo direcionado nesse caso? Johnny, presta atenção no que eu vou te falar. Muito, muito, muito. Não só você, mas todo mundo. De onde você tirou que você necessita de gramática? Me fala. De onde? Escreve para mim. De onde você tirou essa ideia de eu preciso de gramática? A gente, e quando eu falar a gente, eu me incluo nisso, né? Porque eu também morei no Brasil, estudei no Brasil, né? A gente é criado, treinado para achar que aprender inglês é estudar livro de gramática. Cadê? Tinha um aqui, eu até joguei esse trem lá pro canto. É estudar livro de gramática. Para com isso. Para com isso. Você não precisa ficar estudando gramática. Olha só o que eu vou te falar. Todos vocês, guardem isso aqui. Nós precisamos aprender gramática. Não necessariamente ficar estudando o livro de gramática. Presta atenção. Estudar livro de gramática é uma das formas de você aprender gramática, mas não a mais efetiva. Quando você faz a exposição guiada, se você faz a exposição guiada que eu ensinei lá nas outras aulas de aquecimento, você não é para pegar num livro de gramática. Sabe quando que você vai para o livro de gramática? É um caso muito específico, muito, muito, muito específico. Quando você tem uma dúvida pontual de alguma coisa. Você tá lá, tô fazendo minha exposição guiada do listening, do reading, tô trabalhando a minha base. Nossa, mas essa preposição aqui, eu ainda tô com uma dificuldade nessa preposição. Não sei se é in ou não sei se é on. Aí você vai lá no livro de gramática e vê só isso. É para isso que serve gramática, o livro. Pensa aqui comigo, todos vocês. Se eu comprar uma ferramenta nova, comprei uma ferramenta. A ferramenta vem com manual de instruções. Se eu ler o manual de instruções inteiro, eu sei usar a ferramenta? Não. Eu sei como que ela funciona, mas não necessariamente sei usar. Quando que eu vou saber usar? Quando eu pegar ela na mão e for lá fazer o que tem que fazer. Aí eu vou ver, aquela parte, isso aqui, como é que eu ajusto? E é a mesma coisa com a gramática. Quando a gente fica estudando gramática, você está estudando como que a língua funciona. E a língua é uma ferramenta, mas você não está usando ela. Olha pra você ver. Talvez você conheça alguém assim. Não só você, tá, John? Mas todo mundo aqui. Talvez você conheça alguém assim. Eu conheço algumas pessoas. A pessoa passou anos da vida dela estudando gramática. Ela sabe todas as regras gramaticais. Às vezes ela até te corrige. Mas ela não dá conta de falar. Ela não dá conta de entrar num restaurante e fazer um pedido para ela comer. Ela não dá conta de entrar num Tim Hortons e pedir um café. Ou então ela vai na Starbucks, ela não para lá no drive-thru, porque você tem que falar com o atendente ali. Você vai lá dentro para você poder apontar o que você quer. Conhece alguém assim? Isso é o quê? Pessoa que não tinha uma rotina de usar o idioma. Você fica estudando idioma, mas você não usa. Não vale nada. Então tira da cabeça esse negócio que precisa de gramática, tá? Eu tenho um trem com isso quando o aluno vem chegando aqui de gramática e eu entendo por que vocês chegam assim, tá? Eu entendo. Mas nós vamos tirar isso aí de você, tá? Tira isso aí do seu corpo. Deixa eu ver o que vocês estão falando antes de eu poder seguir aqui. Deixa eu ver aqui. Tá uma dica para nurses 12/36. Nós vamos ver aqui uma rotina, como que você vai criar uma rotina simples para você, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza, boa, vamos lá. Ó, o que é o erro que eu mais vejo as pessoas fazendo quando elas vão criar uma rotina? Cuidado para você não cair nisso aqui. Por isso você tem que ver essa aula aqui, para você sair daqui sabendo que é uma rotina que funcione para você, tá? O que é o erro? As pessoas querem montar uma rotina perfeita.
Sabe aquela rotina que você monta lá, pode ser numa planilha, pode ser no seu caderno, a rotina tá perfeita, ela contempla tudo. Tem desde o básico até o avançado, tem a hora do listening, do reading, do writing, do speaking, tem o simulado, tem tudo na sua rotina. Sua rotina tá perfeita. Qual que é o problema disso? A rotina tá perfeita, a rotina perfeita que você não consegue cumprir. Então, nesse momento, não é a hora de você ter uma rotina complexa, que cubra tudo que você tem que fazer. Esse momento que você está começando a preparação, você precisa de uma rotina que você consiga seguir. Pensa aqui, ó. Se eu pegar o faixa branca, lá do jiu-jitsu, se eu pegar o faixa branca e colocar ele no mesmo nível de atividade de um faixa preta, a mesma rotina de treino de um faixa preta, esse cara vai quebrar. Vai quebrar. Por quê? Porque ele não faz nada, eu já estou colocando ele na execução de uma rotina muito complexa. Nesse momento que você está começando, você precisa de uma rotina que você siga. Isso que você precisa, tá? Então, cuidado para você não querer montar uma rotina linda, perfeita, com tudo que você tem que fazer, mas que você não consegue seguir, beleza? Outro erro muito comum aqui que eu vejo as pessoas fazendo na hora que tem uma rotina. Esse aqui eu chamo de efeito dieta. Presta atenção nesse aqui. Efeito dieta na rotina. O que é o efeito dieta? E eu sei disso porque, igual eu falei, ano passado eu perdi 41 quilos, né, de dieta. Já viu quando você faz dieta? Talvez você já fez também, porque é muito comum. Você tá fazendo dieta. Aí você vai lá no aniversário de um amigo seu, ou uma festa. Você vai lá na festa sexta-feira à noite. Aí a pessoa fala, não, só é só hoje, você fez a dieta a semana inteira, isso aqui não vai te atrapalhar, um dia não vai te atrapalhar. E aí você vai e fala assim, tá bom, segunda-feira eu volto. E aquela segunda vira nunca. Então, o que é esse erro aqui? A pessoa tá lá seguindo a rotina, aí por algum motivo ela tem que sair da rotina. Ou ela vai ter que dar um plantão a mais no trabalho, ou ela vai ter uma emergência que ela não pode, ou uma viagem que ela vai ter que fazer, e aí ela sai da rotina. E aí o que acontece? Ela fala, segunda eu volto. E aquela segunda vira nunca. Então, o que é que você vai fazer aqui? Saiu da rotina hoje? Só volta amanhã. Não é amanhã que você vai poder voltar, é depois de amanhã? Só volta. É igual a dieta. Você saiu da dieta hoje? Você só volta amanhã. Só isso. Só isso. Beleza? Cuidado com isso aqui, tá? Então vamos lá. Vou te falar a partir de agora como que você vai fazer para montar a sua rotina. Agora é o momento que a gente vai começar aqui com a mão na massa para montar a rotina. E aí nesse momento aqui, eu vou ler o que vocês estão escrevendo aqui, mas nesse momento eu quero te pedir uma coisa. Você conhece alguém que vai fazer o teste do IELTS também? Provavelmente sim, né? Então faz um favor para mim. Pega aqui, ó, tá vendo que tem esse aviãozinho aqui, ó? Agora eu vou entrar na parte que eu vou montar a rotina. Então pega esse aviãozinho, manda aqui pra pessoa que você sabe que vai fazer o IELTS, fala assim, fulano, pelo amor de Deus, vem ver essa live aqui, como que você vai criar uma rotina pra você estudar direito pro IELTS. Porque agora eu vou entrar nessa parte. Então, manda esse aviãozinho aí, talvez você conheça umas 3 pessoas que vai fazer o IELTS também, umas 5, não sei. Manda. Compartilhe o conhecimento, beleza? Deixa eu ver o que vocês estão fazendo aqui. A Carminha ali, ó. Eu caí nessa do cronograma perfeito. Olha só. Não deu certo. Acabou o tempo do cronograma e eu não finalizei. Vi que não dava. Olha aí. Extremamente comum. Extremamente comum. É a rotina perfeita que você não consegue seguir, né? O Johnny, bora fazer uma permuta, Simon. Eu te treino, você me treina. Boa, boa. Ah, Camila, já mandei mensagem para todo mundo até pelo WhatsApp. Boa, muito bem, muito bem. Vamos lá. Estão prontos? Agora a gente vai começar a montar a planilha aqui, ó. Saca só. A sua planilha precisa contemplar 2 coisas. A sua planilha, para você ter o sucesso no teste do IELTS, e isso aqui independe do seu nível de inglês, tá? Você pode ser básico, você pode ser intermediário, você pode ser avançado. A sua planilha, para você conseguir a nota que você quer, tem que contemplar exposição guiada e treino de técnicas. Isso tem que ter. O que é cada coisa? A exposição guiada é o pilar de você saber inglês. E o treino de técnicas é o pilar de você saber usar o seu inglês na hora da prova. Beleza? São coisas diferentes. Se você não percebeu ainda, você tem que assistir as outras áreas de aquecimento. São coisas totalmente diferentes. Eu estava conversando com quem foi? Foi uma mentorada e ela mora lá no Reino Unido já. E aí eu falei com ela dessa questão, né? A gente tava falando disso aqui. E ela falou, eu falei isso pra ela, que até nativos, quando vão fazer o IELTS, sem saber fazer a prova, sem saber resolver a prova, se dão mal. Porque não é sobre saber inglês, é sobre saber resolver o teste.
E aí ela pegou e comentou que ela conhece mesmo uma nativa de lá que fez a prova, acho que tirou foi 6. Pensa, nativo. Então aqui cai por terra aquela ideia de que você tem que ter um inglês avançado para passar no IELTS. Você precisa saber resolver o teste. Então vamos lá. Já te falei que tem 2 coisas na sua rotina: exposição guiada e treino de técnicas, beleza? Hoje, que eu estou considerando aqui uma rotina para quem não tem tempo, uma rotina aqui para quem tem tempo apertado, eu vou trabalhar com vocês uma rotina para você cuidar do primeiro nível, que é a exposição guiada. Eu já te ensinei o que é exposição guiada e como que faz, lá nas outras aulas de aquecimento. Hoje, eu vou montar uma rotina aqui com você para você poder seguir e realizar a sua exposição guiada, trabalhar a sua base. O que é isso, Simon? Base. É o seguinte, a sua base é a primeira coisa que você vai trabalhar na sua rotina. É o seu listening e o seu reading. É com base neles que você vai desenvolver a sua evolução no idioma, tá? E aí anota aí, ó, primeira coisa que vai ter na sua rotina. Ou melhor, primeiro passo para você definir e criar a sua rotina. O primeiro passo é você definir as ações que você vai realizar. Como assim, Simon, definir as ações? Vou te explicar. Vou te dar uma orientação aqui das ações que você vai colocar. Nesse momento, na sua rotina, preste atenção, neste momento, na sua rotina, as suas ações vão ser listening e reading. Você vai trabalhar o listening e o reading, que são a sua base. Por que eles são a sua base? O listening é a sua capacidade de entender o que está sendo falado. O reading é a sua capacidade de entender o que você está lendo. Eles formam a sua base. É com isso que você vai desenvolver todo o resto do seu idioma. Depois a gente entra em rotina de treino de técnica. Neste momento eu vou te ensinar uma rotina para você cuidar da sua base. O listening e reading, gente, talvez sejam as habilidades mais negligenciadas por vocês. Mais negligenciadas. Por quê? Você quer focar no speaking e você quer focar no writing, que é o mais difícil para você. Mas sabe por que ele é o mais difícil? Porque você não fez exposição guiada. O listening e o reading são a base. Base. Eu chamo o listening e o reading de teoria da trava. O que é a teoria da trava? Vou explicar aqui para você. O listening e o reading são as 2 habilidades receptivas, né? Você recebe conteúdo através delas. E o writing e speaking são habilidades produtivas. Você produz conteúdo através delas. E aí tá aqui. Listening e reading, writing e speaking. O listening e o reading, eles são uma trava para o seu writing e para o seu speaking. Por quê? Se você não cria espaço para melhorar o seu nível de listening e de reading, que é o seu vocabulário, o seu entendimento, você não consegue melhorar o seu writing e speaking. Ele é uma trava. Escuta aqui, ó. Você pode, escuta isso que eu tô te falando, passar o resto da sua vida praticando speaking todo santo dia e escrevendo todo santo dia. Sabe o que vai acontecer? Você vai até ficar confortável falando e confortável escrevendo, mas você vai sempre falar e escrever no mesmo nível. Nível, sempre. Me responde aqui, ó. Quero que vocês respondam aqui para mim. Você conhece alguém que sabe falar muito bem inglês, mas que não entenda inglês? Ou você conhece alguém que escreve muito bem, mas que não saiba ler bem? Escreve aí se você conhece. Alguém que fala bem, mas que não entende bem? Ou alguém que escreve bem, mas que não sabe ler bem? Não existe. Não existe. Por quê? Porque o listening e o reading são uma trava para o writing e speaking. Se você não criar espaço aqui, você não vai desenvolver aqui. Beleza? Então essa é a primeira coisa que você vai fazer. Definir as ações da sua rotina. Nessa rotina aqui que a gente está criando, as ações para você são listening e reading. Se você está no início, e quando eu falo início, eu quero dizer tanto o nível básico quanto o início da sua preparação, tá? Tanto quem está no básico quanto quem está talvez no intermediário ou avançado, mas está no início da preparação, você pode deixar o writing e speaking para ser trabalhados mais para frente. Não é para não fazer, eu falei trabalhar mais para frente, beleza? Essa é a primeira coisa que você vai fazer. O primeiro passo, definir quais as ações. Acabei de falar, listening e reading. Segunda coisa que você vai fazer na sua rotina. Você vai definir as janelas de ação. O que é isso, Simon? Janela de ação? Janela de ação significa quando você vai agir. Quando você vai fazer. E aí, o seguinte, como que você vai definir as janelas de ação? Eu vou te dar aqui um exemplo básico para você conseguir fazer, tá? O que você vai fazer?
Você vai criar uma janela fixa e uma janela variada. Uma janela fixa e uma janela variada. Presta atenção que eu vou te explicar o que é. Janela fixa. Você vai colocar lá, manhã, acordar meia hora mais cedo. Noite, dormir meia hora mais tarde. Beleza? E aí, na sua janela fixa, é isso que você vai fazer todo santo dia. Você vai acordar de manhã e vai fazer uma atividade. E você vai de noite, antes de dormir, fazer a outra. Vou te dar o exemplo aqui, o que você vai fazer. Vou considerar uma janela aqui de 1 hora por dia. 1 hora por dia, uma fucking horinha. Você vai acordar meia hora mais cedo, se você já não tem essa meia hora durante a sua manhã. Ah, não, eu tenho meia hora de manhã, então você não precisa acordar mais cedo. Você vai separar meia hora de manhã, é a sua janela fixa. Você sabe que toda manhã você vai ter que fazer aquilo ali. E aí você vai fazer meia hora de reading, do jeito que eu te ensinei lá na exposição guiada. Meia hora de reading. Vai chegar de noite, não é a sua outra janela de ação fixa, manhã e noite. De noite, você tem meia hora durante a sua noite? Tem. Beleza, então você vai fazer isso aqui. Você tem meia hora durante a noite? Não, não tem. Então você vai dormir meia hora mais tarde para você ter. E aí você vai fazer o listening concentrado. Se você não sabe o que é listening concentrado, você tem que ver a aula da exposição guiada onde eu te falo como fazer o listening. Você vai fazer o listening concentrado. Você vai só colocar um negócio lá e ficar ouvindo, ficar exposto, fazer o bombardeio. Essa é a sua janela fixa. Agora, para a gente otimizar a sua rotina, você tem que ter uma janela variável. O que é essa janela variável? Ao longo do seu dia, você tem intervalos nas suas ações, né? Você não é uma máquina que fica ininterruptamente trabalhando. Então, ao longo do seu dia, você tem um horário de almoço, depois você tem um horário de café, ao longo do seu dia, você tem um horário do deslocamento para o seu trabalho, você tem o horário que você vai na academia, se você for, você tem o horário que você tem que ir ao supermercado, você tem o horário que você tem que ir a não sei onde, você tem o horário que você tem que ir ao banheiro, você tem esses intervalos. Então, a janela variável é isso. Quando der ao longo do seu dia, você vai incluir o listening difuso. Listening difuso. Lembra o que eu falei com vocês? Lá na live de aquecimento que eu ensinei a exposição guiada do listening, tem o listening concentrado e o listening difuso. Aqui na janela variável é o listening difuso, que você consegue fazer ele enquanto você está resolvendo as suas outras atividades. E isso que você vai ter. Janela fixa, manhã e noite, janela variável, ao longo do dia. Ah, Simon, mas eu não tenho meia hora durante a manhã nem durante a noite. Para de mentir. Você pode mentir para as outras pessoas, para qualquer outra pessoa. Para mim, não. Porque eu acabei de falar, você vai acordar meia hora mais cedo. E você vai dormir meia hora mais tarde. Ah, mas eu vou ficar cansado. Foda-se, faça cansado. Estude cansado. Já falei, aquilo que você quer está no que você ainda não faz. Então, esforce além da sua zona de conforto até você passar no IELTS. Depois que você passar, você dorme 12 horas por dia, se você quiser. Faça um esforço para conseguir aquilo que você quer. Você que quer isso. É aquilo que você mais quer na sua vida. Por que você não vai fazer o esforço que tem que fazer para conseguir? Para com esse negócio. Ah, mas eu vou ficar cansado. Beleza, parabéns para você, porque é assim mesmo, é fazer cansado. É fazer cansado. Quando eu tava lá na preparação, eu fazia 14 horas de listening por dia, só de listening. Você acha que eu ficava sussa, fino? Claro que não, também tava cansado, mas eu fazia assim mesmo. Ah, mas eu não vou conseguir render. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer o listening de noite, você vai colocar ele lá, vai dormir meia hora mais tarde. Quando você dormir escutando o negócio, aí você larga e vai dormir. Você faz até dormir. Aí eu sei que você tá cansado de verdade. Tem que ter a janela fixa e a janela variável. Beleza? Nada com esse papinho de não tem tempo. Você não faz porque você não quer, não é que você não tem tempo. Beleza? Não é porque você não quer. A gente cria essas desculpas pra gente mesmo. Ah, não tem tempo. Para. Você não quer fazer. Você não quer fazer. Não quer. Se eu falasse assim agora com você, ó. Deixa eu ver, tá o Johnny aqui. Fala assim, Johnny, se você chegar aqui no Canadá domingo, eu te dou $50 mil. Você vem? Você vai dar um jeito de comprar uma maldita de uma passagem e vir aqui pegar seus $50 mil. Entende? Quem quer, dá um jeito. E olha ali, ó, a Pri falou, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Boa. Muito bem. Seguinte. Aí, eu falei aqui para vocês da janela fixa e da janela variável.
Aí eu vou falar uma coisa aqui agora que é extra, tá? Para você fazer na sua rotina. Extra, olha o nome. Extra. Sabe, eu preciso fazer isso? Acabei de te falar que é extra. Isso aqui é extra para você fazer. Você já sabe, se você não sabe, eu vou te contar agora, que toda semana eu faço pelo menos 2 lives com vocês aqui. Uma live de correção de redações na segunda-feira e uma live de simulado de speaking na quarta. Então, aqui, como atividade extra para você dentro dessas janelas fixas e variáveis, é participar da live de writing para você ver e já ir vendo como que é o writing, e participar da live de speaking para você já ir vendo e até participar, se quiser, da live de speaking. Beleza? Isso é extra. Calma que tem a terceira coisa que você tem que ter na sua rotina, que é a mais importante, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Essa nota, tenho todo o dia livre, mas me concentro só quando tem tua live. Assisto coisa em inglês e leio bastante. O que mais posso fazer para agregar? Você precisa claramente da rotina. Você vai levar esses passos aqui que eu tô falando para você, você vai criar as ações, você vai definir as ações, você vai criar a janela de ações, seja de manhã, de tarde ou de noite, e vai preencher elas. Você tem que ter a rotina. Beleza, que quando é as lives você tá lá assistindo, porque na live, obviamente, ajuda a focar mais, mas você tem que ter um momento que você vai estudar por conta, tá? Por conta. Tem gente que fala assim, ó, eu não consigo estudar sozinho, eu preciso de alguém para me ensinar. Gente, sempre é sozinho. Ninguém estuda por você. Ninguém estuda por você e nunca vai estudar. O estudo é uma atividade solitária. Guarda isso. Assistir aula, você pode assistir com os outros. Você pode assistir com o professor te dando aula. Assistir aula dá para fazer em conjunto. Agora, estudar é uma atividade solitária. Aí você vê as aulas e fala, nossa, já estudei hoje. Para com isso, você não estudou. Você assistiu aula. Agora você tem que sentar sua bunda na cadeira e estudar. É coisa diferente. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Dia de plantão, tô lendo no caminho. Quando chego em casa, faço anque, listen até dormir. É isso aí, até cair em cima do livro ali. É assim que a gente faz. Mas, não, Isabela ali, é isso mesmo. Para com isso. Boa, para com isso. Vocês gostaram desse para com isso, né? Tava até me mandando mensagem. Vamos lá. Terceira coisa que a gente vai fazer. A Carol lá, ó, Great T-shirt. Pois é, da Gracie Barra, né? Que eu treino. Ela tem aqui atrás também, ó. Não sei se tá dando pra ver aí. Mas, enfim, jiu-jitsu é vida, né, gente? Vamos lá. Terceira coisa que você tem que fazer, que é a mais importante. Presta atenção aqui. Se você tá anotando, você tem que anotar isso aí. Presta atenção. Terceira coisa que você tem que ter na sua rotina: mecanismo de controle. O que é isso, Simon? Pois é, se você nem sabe o que é isso, significa para mim que você está totalmente perdido na sua rotina. Você tem que criar um mecanismo de controle, algo que vai te obrigar a fazer o que está na sua rotina. Presta atenção. O mecanismo de controle é uma coisa que você tem que ter para te dizer quando é a hora de você fazer e que te lembrar que você tem que estar fazendo aquilo ali. Então, o mecanismo de controle que a gente vai usar é uma agenda. Mas presta atenção, não é agenda física, não. Eu detesto a agenda física. Nunca me dê uma agenda de presente se não quiser gastar dinheiro, tá? Você vai ter uma agenda digital. Digital. Você tem conta no Google? Você tem um e-mail do Google, @gmail? Se você tem, você já está meio caminho andado, porque lá tem uma gratuita. Se você não tem, você vai criar uma. Quando você entra no Google, lá, você entra no computador, você já viu que tem do lado da sua fotinha lá, tem um quadradinho cheio de pontos. Você clica ali e aí você vai ver que tem um negócio lá chamado assim, ó, Calendar, que é a agenda. É aquilo ali que você vai usar. Como que você vai usar a agenda como mecanismo de controle? Seguinte, primeiro, você vai sentar um dia, antes de começar a sua rotina, você vai sentar e você vai escrever num caderno, não lá na agenda, num caderno, tudo que você faz no dia. O horário que você está acordando, o horário que você toma café, que você sai para o trabalho, que você tem que levar o menino para a escola, tudo. Você vai mapear a sua agenda do dia para ver o que você está fazendo. Aí, depois que você fez isso, você vai identificar onde estão os espaços da sua agenda. Você vai identificar os espaços. Qual hora da manhã que você tem livre ali? Ou não tem hora? Então você vai adicionar meia hora ali para trás para você acordar mais cedo. Aí você vai ter. Então você vai identificar os espaços. Identificou os espaços, você vai preencher lá na agenda digital, você vai colocar lá na agenda os horários das suas atividades da rotina. Os horários das suas atividades da rotina. Por exemplo, eu vou acordar mais cedo. Então,
6 horas da manhã eu vou fazer o meu reading. De 6 às 7, ou de 6 às 6 e meia, não importa. E aí, lá na agenda, você vai colocar um lembrete com um alarme. Sabe o que vai acontecer? Na hora que você estiver lá, você tá bem lá, sussa de manhã. Você acordou, você tá olhando seu celular, rolando seu Instagram, aí vai aparecer lá a notificação, fazer reading. Nesse momento, você já sabe que qualquer coisa que você fizer na sua vida, a não ser aquilo, você já tá errado. Porque foi você que definiu que aquilo era importante naquele momento. Então o mecanismo de controle é isso, você vai esfregar na sua cara, ó, tá na hora de fazer o reading. Você vai fazer? Qualquer coisa que você estiver fazendo, fora daquilo, já não é o que você tinha que fazer. Eu acordo 4h30 da manhã. Beleza, parabéns. Você vai achar um momento no seu dia que você vai encaixar. Não precisa ser de manhã. Se esse momento existir no seu dia, se for de noite, beleza. Ah, não é de noite. Cara, então você tem que dar seu pulo. Se você acorda 4h30 e até a hora que você dorme, você não tem nenhum momento de verdade, bicho, o que você tem que fazer? Ou você vai acordar mais cedo ou você vai dormir mais tarde. Pô, eu vou dormir 2 horas por dia. Beleza. Você quer fazer algo diferente na sua vida? Como que você quer conquistar algo diferente fazendo as mesmas coisas? Para com isso, gente. É sacrifício. É isso aí, ó, igual o José falou ali, é sacrifício. Se você não viu, de verdade, o John, não tô falando só de. Não tô falando pra te criticar, nada disso, cara. Eu tô te falando porque é impessoal, tem que ser feito. Tem que ser feito. Todos vocês, depois vai lá no meu canal do YouTube, e aí você vai procurar lá, tá um dos últimos vídeos lá, que é a entrevista que eu fiz com o Arlon. O Arlon é um cara que ele é um soldador. Soldador. E aí ele passou no IELTS em 1 mês. E aí você vai lá ver a história dele pra você ver o que ele fez para passar no IELTS como soldador em 1 mês. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Já acordo 4h30 da manhã para trabalhar em um dia e no outro às 6. Beleza, isso aí. Temos que fazer dar certo. Cara, e quando você fizer, quando você chegar nessa hora, você ver seu relatório do IELTS, você vai falar assim, cara, ninguém vai pensar, nossa senhora, eu fiz aquilo lá, não valeu a pena. Claro que valeu! Na hora que você pegou o relatório do IELTS, agora eu posso aplicar para o meu visto. Agora a empresa já pode me chamar. Agora eu consigo aplicar para imigração. Entende? Para com isso, pensa lá na frente. A gente tem a visão ali com miopia, né? Você só vê aqui pertinho, tem que olhar lá para frente. Cada realidade existe um sacrifício diferente. Exatamente, José. Flávia, reading pode ser simulado do IELTS ou melhor texto aleatório. Flávia, simulados do IELTS não é praticar exposição guiada do reading. Simulado do IELTS é em outro momento. Teve uma live que eu fiz aqui, não sei se você viu, eu acho que não, em que eu falo como e onde fazer simulados do IELTS. Então nessa live eu te falo qual que é o momento que você tem que fazer. Mas não é no momento da exposição. Essa rotina aqui que eu tô passando é a rotina de exposição guiada. Você tem que desenvolver depois uma rotina de treino de técnicas. Aí você começa com o simulado lá, beleza? Pode juntar o tempo de estudar 1 hora ou mais direto à noite, a Dani? Pode sim, tá? Essa, por exemplo, eu tô falando aqui uma rotina simples de 1 hora. Simples, de 1 hora. Se você conseguir fazer a 1 hora direto, beleza. O importante é que exista aquelas atividades ali. Para quem tem dificuldade, é só baixar o app que bloqueia os outros apps que podem entrar e te distrair. Boa dica aí. Isso aí, ó, José Alva. É só ver quantas horas a gente gasta com o Instagram por dia e WhatsApp. Ixi, é muito, hein? Somos responsáveis pelas nossas ações. Cada um sabe o que faz. Foco, pessoal, vai dar tudo certo. Exatamente, o Pagotinho falando ali. Aqui, a responsabilidade de passar no IELTS é toda sua. Não tem outro jeito de falar, não, é sua. Óbvio que eu tô aqui para poder te direcionar. Falar, ó, faz isso aqui que você tá fazendo, não precisa fazer, faz isso, faz aquilo, tá. Tem direcionamento, a gente precisa disso. Mas a responsabilidade é sempre nossa do que acontece na nossa vida. Sempre nossa. As coisas boas e as coisas ruins. É exatamente isso aí mesmo. 3 anos de ofensiva no Duolingo ajuda? Duolingo é folha de alface. É bom, mas não é o suficiente. Olha lá, Dani, estudei um dia antes, fiquei com 4,5. Nunca tinha estudado inglês e fiz aqui no Canadá General. Pois é, talvez você já vinha aí com um background, né, um pouquinho de uma carga, e com um dia você tirou 4,5. Mas tem gente que não precisa de 4,5. Tem gente que precisa de 6,5, de 7,5, de 8. Então, preparação é importante, tá? Gente, vamos lá, vamos seguir aqui que a gente tá chegando ao final. Coisa para você. Pergunta: vale a pena eu começar a seguir uma rotina se eu não tô no avançado ainda?
A minha resposta para você, ela é bem direta. Rotina é para todo mundo. Quem está no básico, quem está no intermediário, quem está no avançado. Você tem que ter rotina. Todo mundo. Rotina é para todo mundo. Então não tem isso de, eu não tô no avançado, não vou ter rotina. Para com isso, aí que você nunca vai chegar no avançado mesmo. Rotina é para todo mundo, beleza? Até o Wendel Carvalho, eu não sei se você conhece ele, tem um perfil gigantesco aqui no Instagram, ele fala, nada supera a rotina. Nada supera a rotina. Tem pessoa que rotineiramente fuma há 20 anos, nada supera a rotina. E depois ela vai colher os frutos disso, né, obviamente. Então esse negócio de, eu não tô no avançado, eu não vou fazer rotina ainda. Ou, eu tô no avançado, eu preciso ter uma rotina? Claro, todo mundo tem que ter uma rotina. Pensa aqui comigo, ó, atleta profissional não treina, não? Atleta profissional de jiu-jitsu, eu tava assistindo semana passada o ADCC, né, que é um campeonato que tem lá de Abu Dhabi. Os atletas que estão lá competindo na elite, eles não têm rotina, não? Para com isso. Todo mundo precisa da rotina, tá? Vamos lá. Como que você melhora a sua rotina? Presta atenção agora nisso aqui, que isso aqui é um pouco mais para frente, um pouco mais avançado. Ó, presta atenção. Depois que você já consegue seguir essa rotina que a gente traçou aqui tranquilamente, depois que você consegue seguir essa rotina que a gente passou aqui hoje de forma tranquila, você consegue seguir assim, ó, todo dia, certinho, não erra nada. Aí você pode começar a incrementar a sua rotina. E como que você vai incrementar a rotina? Tem duas formas. Vou ter até que parar aqui para fazer aquele comentário ali, a Carminha. Vai ser o jeito, vou entrar no jiu-jitsu. Meu Deus do céu, uma salva de palmas para essa mulher, senhores. Entre no jiu-jitsu ontem. Jiu-jitsu muda a vida. Não é só uma atividade física, não. É tudo aqui, ó, filosofia. Parabéns para você. Vamos lá. Como que você incrementa a sua rotina? Tem duas formas. Você pode aumentar o tempo ou aumentar a complexidade. Você pode aumentar o tempo da sua rotina ou você pode aumentar a complexidade da sua rotina. Como que você faz isso? Aumentar o tempo é muito simples. Se você estava fazendo meia hora de manhã e meia hora de noite, você começa a fazer 1 hora de manhã e 1 hora de noite, 45 minutos de noite, você aumenta o tempo que você está fazendo naquela janela. Como que você aumenta a complexidade? Como que você vai incrementar a complexidade da sua rotina? Você vai começar a colocar atividades específicas de cada atividade. Por exemplo, você está lá no listening, está fazendo o bombardeio e resgate. Você vai começar a incluir exercícios de transcrição. Isso vai aumentar um pouco a complexidade da sua rotina. Beleza? Então é assim que você vai fazer. Depois que você dominou essa rotina simples. Chegamos ao fim da nossa live aqui. Gostaram? Curtiram? Nós nos vemos na próxima live. Cheers!